e o diácono Jairo visitando uma possível moradia para o pastor Fernando ali na cidade de Vargem. Negociamos, aliás, gostamos do espaço, agora entra na parte das negociações. O que vai acontecer? Nós estamos orando por esse assunto, para que realmente a gente brevemente possamos conseguir, então, a moradia para o pastor Fernando ali na cidade de Vargem, e dessa forma o trabalho ali ser mais efetivo, mais presencial, com o pastor podendo marcar a presença da igreja naquela localidade. Tá? Hoje nós temos o prazer de receber um dos nossos seminaristas, já podemos dizer um dos nossos seminaristas. Graças a Deus nós temos outros irmãos aí que estão atendendo ao chamado de Deus e estão se preparando para o ministério. O nosso jovem Jorge, por gentileza, tá? Então você tem aí nesse momento a palavra, o seu pai, o irmão Guilherme, está aqui presente, a sua irmã também, né? Qual é o nome? Manuela também está aí, e só apenas para fazer os vínculos, né? A Samanta é a mãe dele. De vez em quando a gente vê as pessoas todas separadas e esquecemos de fazer os vínculos familiares. Jorge, eu agradeço por ter atendido o nosso convite. Quantos anos você tem, Jorge? 19 anos, tá? 19 vezes 3 não dá a minha idade ainda. Então imagina como que ele é jovem, né? Então nós agradecemos por a sua disposição em estar conosco. Está aí no segundo ano, né? Está começando o segundo ano da nossa faculdade teológica aqui de São Paulo. Jorge, antes de você trazer a mensagem, que temos certeza que Deus inspirou você para trazer para nós, dá uma rápida explicaçãozinha a respeito da tua vida, do teu perfil, do teu chamado. Rapidinho, para não prejudicar a mensagem e para que nós possamos conhecê-lo melhor. Tá? E depois você está com a palavra, tá bom? Tá ligado aí? Aí, obrigado, Gui. Agradeço muito, irmão Reinaldo, pela oportunidade de trazer a palavra de hoje, pelo reconhecimento do chamado. E desejo uma boa noite para todos os irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o irmão Reinaldo falou, eu sou o Giorgio, estou fazendo teologia na Teológica Batista de São Paulo e tenho muita alegria, muita felicidade em dizer que reconheci meu chamado para o ministério pastoral aqui na Primeira Igreja Batista do Brás. Reconheci ainda sobre o pastoreio do pastor Marcos Antônio Pérez. Eu fazia outra faculdade. Eu estava lá em Curitiba, morando lá, fazendo faculdade de luthieria. Para quem não sabe, o luthier é aquele profissional que faz os instrumentos musicais. E deu uma reviravolta na minha vida, mas, graças a Deus, hoje tenho pleno reconhecimento do meu chamado, um chamado irresistível, que vem da parte de Deus, e eu espero poder servir a Igreja de Jesus Cristo da melhor forma possível. De fato, é isso que eu espero ser, um servo. E agradeço a oportunidade de poder servir vocês hoje com a palavra. Muito bem. Deixa eu só separar as minhas coisinhas aqui. Hoje a minha palavra, irmãos, ela é uma palavra de cunho temático e eu quero contar com a participação de vocês hoje, tá bom? Vão ter alguns momentos que eu vou pedir para vocês, se puderem, responder algumas perguntas, compartilhar as opiniões e também ler algumas passagens bíblicas para não ficar só ouvindo a minha voz a noite inteira. Então, muito bem. Muito bem, irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse culto de quarta-feira. Esse culto que é um culto de oração e de estudo bíblico, em que todos nós aqui, tenho certeza, estamos aqui para buscar o crescimento espiritual. Não fosse o caso, nem valia a pena a gente vir aqui num dia de semana, numa quarta-feira chuvosa, nessa comunhão aqui na igreja. E justamente por isso eu tenho plena convicção de que nós estamos aqui com uma motivação de amor ao nosso Senhor e Salvador, nosso Deus,
em busca desse crescimento espiritual, que no fundo significa, e em essência, na verdade, significa chegar mais perto do nosso Pai. E com um coração faminto pela palavra. E justamente por isso a gente entende que a palavra sendo o alimento espiritual, a gente acaba encontrando nessa palavra, na verdade, duas coisas que impactam a nossa vida de forma muito significativa. À primeira instância, a gente encontra motivo de temor. Motivo, de fato, de temor, porque nós compreendemos a responsabilidade que nós temos de reconhecer os nossos pecados e de entender que, na verdade, para a gente se aproximar de Deus, a gente não pode seguir mais a nossa vida mundana, o que é motivo de temor. Porque se a gente não for salvo por Cristo Jesus, nós somos condenados. Isso é ponto final. Por mais que a gente não goste, a salvação está em Cristo Jesus. Não goste é complicado dizer. Por mais que, às vezes, algumas pessoas fiquem desconfortáveis com essa afirmação. E, por outro lado, a gente encontra motivo de muita esperança, porque quando a gente é edificado pelo temor, a gente encontra também a esperança que vem da palavra de Deus. Então, gostaria de fazer a oração inicial aqui. Então, convido a igreja que se coloque de pé. Oremos. Deus poderoso e bom Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, com nossos corações desejosos, em primeiro lugar, de chegar mais perto de Ti, Pai. De podermos aqui em santa comunhão, Pai, desfrutar da Sua presença, da presença do Teu Santo Espírito, que nós possamos também, Pai, aprender de forma honesta sobre a Sua palavra hoje, Pai. Agradeço pelo momento de oração que nós tivemos há pouco tempo atrás. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de juntos, Pai, interceder, agradecer, fazer petições acerca das coisas que importam em nosso meio, meu Deus. Peço que o Seu Espírito Santo nos capacite, Pai, tanto a mim, que vai trazer a mensagem de hoje, quanto aos irmãos que vão receber, Pai. E peço que esse Santo Espírito me livre de todo erro, Pai. Que eu possa trazer uma mensagem vinda da Sua parte, que o Senhor esvazie o meu ego, Pai, e que eu seja pequeno, Pai, que eu seja o menor possível e que o Senhor seja grande, engrandecido por todo esse povo que aqui está, meu Deus. Nós pedimos que sempre o nome do Seu Filho, Senhor Jesus, seja exaltado e que nós possamos, enfim, Pai, sairmos edificados aqui desse momento de culto. Nós oramos assim, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 22 a 25. Lamentações é o livro que fica depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Amém. Agora, para fazer uma complementação, peço que os irmãos também abram em Hebreus, capítulo 11, e a gente só vai ler o versículo 1 por enquanto. Hebreus 11, capítulo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que não se veem. Então, muito bem, irmãos, a gente tem aqui, na palavra de Deus, e nessas duas passagens em específico, um tema em comum. Um tema que é a fé e o esperar no Senhor. Eu gostaria de fazer uma breve explicação complementar aqui sobre a fé. Porque a gente sabe que a fé, às vezes, é um tanto quanto difícil de definir. Às vezes, uma pessoa tem um conceito do que é fé e a outra pessoa tem um que é diferente. Tem gente que acredita que fé é acreditar cegamente em uma coisa, sem nem conhecer as evidências ou conhecer tudo aquilo que envolve o que nós acreditamos. Outras pessoas entendem a fé como confiança. Mas o que, afinal, a Bíblia diz sobre a fé? A fé, como a gente acabou de ler em Hebreus, tem uma ligação muito perto, muito juntinha da esperança. A gente entende que, na verdade, existem três coisas que envolvem a fé. A gente tem o crer, a gente tem o confiar e a gente tem o esperançar. Esperançar no sentido de ter esperança. Então, de fato, a gente percebe que nos idiomas originais, tanto nos idiomas do Antigo Testamento quanto do Novo, um dos elementos fundamentais da fé é, de fato, a confiança. Então, muito bem, isso é muito interessante porque abre espaço para a gente fazer algumas reflexões. Se a esperança tem uma relação muito próxima com a fé que nós temos no nosso Senhor, na palavra do nosso Senhor, então, na verdade, a gente precisa ter uma compreensão profunda daquilo que significa esperar no Senhor. Justamente por isso, vamos entender o seguinte: por natureza, e isso é bem óbvio, a gente entende que esperar no Senhor significa que as nossas expectativas daquilo que está para vir, justamente por isso, esperar, aquilo que vai acontecer, nós esperamos, nós temos confiança no Senhor. E justamente por isso estão depositadas no controle do plano de Deus. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós temos esperança que aquilo que o Senhor vai fazer por nós é bom, tem um propósito. Entretanto, simplesmente entender que sim, o Senhor tem algo bom para nós não ajuda muito. Não ajuda muito porque a gente precisa entender que existem condições bíblicas para a gente poder genuinamente ter essa esperança em nossos corações. E agora eu convido a igreja. Eu listei aqui duas condições principais de porquê, do que a gente precisa para conseguir ter esperança genuína no Senhor. Alguém consegue pensar em alguma? Que condições nós temos? O que a gente precisa para poder confiar no Senhor? Ok, acreditar no sentido, eu pergunto mais no sentido do que existem dois eixos, por exemplo. Existe o eixo daquilo que Deus fez por nós, para que a gente possa confiar nele, e aquilo que a gente faz depois que o Senhor fez aquilo por nós. Aceitar alguma coisa. Conhecer e aceitar, a gente está chegando perto. Oi? Salvação eterna, bacana, tá bom. A primeira coisa, de fato, é ser salvo. Porque, como a gente falou logo no começo, a pessoa que não é salva, ela está condenada por Deus. Então, ela não tem condição de ter esperança no Senhor, porque se ela não foi salva, o futuro, o destino dela é a condenação eterna. A gente está caminhando, vamos lá. Agora, a gente sabe o que Deus tem que fazer por nós, porque Deus nos salva, a gente não se salva. É um ato divino que vem da parte de Deus. O que a gente faz depois que a gente é eleito para que a gente possa, de fato, confiar no Senhor? Eu uso eleito mais no sentido no sentido que a Bíblia traz, principalmente em 1 Pedro, tá? Não quero criar nenhuma polêmica aqui, tá? Vamos lá. A gente faz alguma coisa depois. O que os irmãos consideram? Buscar ao Senhor. Existe um aspecto específico do buscar ao Senhor. Sim, a gente está buscando a confiança no Senhor, com certeza. Obedecer, confiar,
ter esperança no Senhor, a gente chega a esse ponto como? Como que a gente aprende a servir, a gente aprende a confiar, a gente aprende a ter expectativas em Deus. De onde a gente tira tudo isso? Onde a gente aprende a fazer todas essas coisas? O Evangelho de Jesus Cristo, ele revela para a gente a salvação, ele revela as boas novas do reino de Deus. O que a gente está quase chegando lá, e eu vou adiantar aqui. Certo, se arrepender, a pessoa foi salva. Certo, todo mundo está chegando muito perto. Na verdade, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Justamente, porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não sabe quais expectativas a gente tem daquilo que Deus prometeu. A gente não tem como saber o que esperar se a gente não conhece o que Deus disse que a gente vai ter de esperança. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ser salvo, porque a gente sabe que a vida eterna foi garantida, nós somos chamados filhos de Deus, e, portanto, a gente conhece aquilo que nosso Pai Celestial revelou em sua palavra. Vamos lá. No que diz respeito a ser salvo, alguém, por favor, abra a Bíblia para mim no Salmo 27. E já vou adiantando, peço que outra pessoa já deixe engatilhado no Salmo que vem 100 números depois do Salmo 127. Salmo 27, eu primeiro quero que leia o versículo 13 a 14. Na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Perfeito. Pedro leu ali para a gente, e a gente entende o seguinte. Davi, quando escreveu esse salmo, se eu não me engano foi Davi, perdão, agora eu não lembro se eu verifiquei, ele escreve dizendo, aí o pastor Jesus fez um joinha, ele escreve, no finalzinho do salmo ele diz, eu espero no Senhor, eu sei que eu vou ver a bondade de Deus ainda em vida, só que a gente ainda não tem o elemento da salvação, então a gente pega o contexto do salmo. O que está escrito no versículo 1? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então a gente encontra esse elemento. Davi, ele tinha confiança no Senhor porque ele foi salvo. Ele encontrou a salvação no Senhor. Talvez a gente tenha um contexto um pouco diferente nesse salmo, no sentido mais militar, do contexto histórico de Davi, mas isso é completamente aplicável no que diz respeito à salvação. Então vamos lá. A gente percebeu que, na verdade, ele precisa ser salvo para poder ter esperança em Deus. Tanto que a gente sabe que o descrente, ele encontra a primeira esperança quando ele é salvo. Eu acho engraçado que aqui no estacionamento, ali na frente, tem, se eu não me engano, tem a passagem de Romanos 3:23. E a pessoa estaciona o carro e dá de cara com um boom, assim. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É engraçado isso aí. Mas é muito interessante, porque a gente entende que todos pecaram e estão condenados. Mas a gente tem, por outro lado, a ação do Evangelho. A gente teve as más notícias de que estávamos condenados e as boas novas de que fomos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que diz Atos 2:21, citando Joel. Então, muito bem. Quando isso acontece, a gente tem condição de começar a entender a verdadeira esperança. A gente começa a entender a palavra de Deus. Para citar um exemplo de alguém que tinha esperança no Senhor, mas tinha esperança errada porque não conhecia a palavra. E isso é importante para a gente entender a importância de conhecer a esperança que vem da palavra revelada de Deus. Jó, por exemplo, que o próprio Deus disse que era um homem justo, ele tinha uma expectativa de Deus diferente daquilo que depois seria revelado. Ele, por ignorância, até porque não tinha condição dele saber ainda, ele viveu provavelmente na época dos patriarcas, na época de Abraão, mais ou menos, ele não tinha acesso à revelação completa de Deus. Então, ele tinha uma expectativa de que a bênção de Deus estava na provisão
que ele tinha econômica, nos bens materiais, e isso era uma expectativa errada, porque o que acontece no livro de Jó? Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. E depois ele tem capítulos e capítulos e capítulos dos amigos dele tentando convencer ele de que tudo que aconteceu foi porque ele era um homem mau, ele cometeu algum pecado. E no final a gente descobre que, na verdade, não é nada disso. Jó não estava nem injustiçado por ser um homem bom que sofreu, nem ele era um coitadinho, nem ele recebeu justiça pelo fato de ele ser o pior de todos os homens. Na verdade, Deus, ele é aquele que tem o controle sobre tudo aquilo que a gente tem. E é Ele que garante a nossa esperança, e é Ele que garante que as nossas expectativas não vão ser frustradas quando a gente conhece a Sua palavra. Outro caso que a gente tem é o de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Ele tinha expectativa errada de Jesus sobre quem que ele seria. Ele esperava um Messias triunfante, um Messias que ia vir e acabar com o Império Romano, enquanto Jesus ele veio em sua primeira vinda como servo. E justamente por isso a gente sabe que aconteceu a traição. Agora, se esses dois indivíduos tivessem conhecimento pleno da revelação divina, talvez as coisas fossem diferentes. Então, a gente entende que promessas imaginadas ou mal compreendidas, na verdade, não valem de nada. As promessas têm que vir sempre da parte de Deus. Justamente por isso, quem abriu o Salmo 127 aí? É um salmo curtinho, vou pedir que leia inteiro. Quem abriu pode ler, por favor. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém. Obrigado, pastor Fernando. A gente percebe que a primeira metade do Salmo 127 fala sobre o quão inútil é uma pessoa persistir naquilo que não foi o Senhor que edificou, ou aquilo que o Senhor não pretendia que continuasse daquela maneira. E justamente com isso a gente percebe as promessas de Deus. Se Deus não trouxe aquela promessa, qual o sentido de ter essa esperança? Agora, é muito interessante que a segunda metade, por mais que agora a gente ache que talvez não tenha muito a ver, faz uma conexão muito interessante com um personagem bíblico que a gente conhece bem, o patriarca Abraão, nosso pai da fé. O patriarca Abraão, ele tinha a promessa de seu filho, Isaque, que a partir dele nasceria a nação de Israel. Então, vamos manter isso em mente. Agora, a gente entendeu, em primeiro lugar, o que significa esperar no Senhor. A gente entendeu as duas condições, a gente entendeu mais ou menos o que significa, mas a gente precisa saber como que é esperar no Senhor. Então, tá bom. Em Hebreus, capítulo 11, que a gente leu recentemente, ele é um capítulo muito interessante porque, justamente, está bem no nome, aliás, do livro de Hebreus. Ele é um livro destinado para os hebreus, para os conhecedores da lei, para aquelas pessoas que têm um contexto judaico. E, justamente por isso, o capítulo 11 ele passa um tempão falando sobre os heróis da fé, sobre pessoas que depositaram essa esperança no Senhor e, de alguma forma, tiveram essas promessas cumpridas. Então, vamos fazer de ordem do finalzinho de Gênesis para o começo. A gente vê, por exemplo, José. José ele foi um homem que teve vários momentos que ele precisou esperar no Senhor. Esperar no Senhor tanto no sentido de manter esperança, quanto no sentido de ter paciência e esperar as coisas acontecerem. Ele teve esperança no Senhor quando ele estava na prisão,
e ele teve toda aquela história da visão do copeiro e do padeiro, e depois que ele revelou o significado da visão do copeiro, ele disse, você lembra de mim depois, fala bem ali para as autoridades, para o faraó. E, na verdade, demorou muito tempo para o copeiro lembrar de José, lembrar que José tinha sido bom, tinha sido um servo de Deus naquele momento, mas, graças à paciência, graças ao esperar no Senhor, a gente percebe que José foi bem sucedido. Depois o copeiro se lembrou, comentou da visão do faraó e tudo mais, e as coisas deram certo. Outros momentos também foram com as visões que ele teve. Demorou um pouco para as visões de José e para as visões que José compreendeu o significado se cumprirem, mas aconteceram. Voltando ao patriarca Abraão que a gente estava falando, ele teve, por exemplo, a peregrinação que ele teve desde Ur dos Caldeus até o que a gente entende como a Terra Prometida, como a terra que Deus tinha separado para o povo de Israel. E ele teve que ter muita esperança e paciência no Senhor, esperando no Senhor naquela viagem para conseguir manter o seu coração com a compreensão de que o que estava acontecendo era de acordo com a boa vontade de Deus. Outra figura interessante é Noé. Noé, ele teve a promessa de Deus de que sua família seria salva, mas demorou muito, muito tempo entre Noé construir a arca e continuar pregando uma mensagem de arrependimento para as pessoas que estavam na região, e até tudo terminar para que as coisas se concretizassem. E ele foi ridicularizado, ele deve ter sofrido muito tempo ali. Imagina o cara construindo um barco gigante ali, numa época que as coisas não aconteciam, as pessoas não tinham expectativa que as coisas acontecessem da forma que Noé pregava. Esses 3 indivíduos que a gente percebe, eles têm promessas específicas direcionadas a eles. Mas, por outro lado, nós, como crentes em Cristo Jesus, temos promessas específicas para nós, para a Igreja de Jesus Cristo. Então, muito bem, agora que a gente sabe mais ou menos o que significa esperar no Senhor e como é o esperar no Senhor, fica a pergunta, o que é essa esperança que a gente tem no Senhor? Porque a gente tem esperanças que só se cumprirão na eternidade. Uma parte delas, e na verdade muitas pessoas sempre visam a única esperança como aquela que vem para a vida eterna, para a ressurreição dos mortos, para a escatologia em geral, para o fim dos tempos. Mas a gente sabe muito bem que existem promessas, apesar de não serem a culminância de tudo aquilo que vai acontecer, que são para nós hoje em dia, para nós caídos, mas resgatados pelo Senhor, corruptos, mas ainda assim sendo morada do Espírito Santo. E eu quero fazer mais uma vez um momento participativo com vocês. Quais são as promessas que nós, como crentes em Cristo Jesus, na condição que estamos hoje, nós temos? Que esperança a gente tem? A salvação a gente já foi garantida para nós. Só que a gente tem, depois de salvos, algumas coisas que Deus promete para a gente hoje. A presença do Espírito Santo. Maravilha, muito bom. E, na verdade, a presença do Espírito Santo, ela traz algumas coisas consigo, né, pastor? Quer listar algumas? Bom, a gente tem, por exemplo, a transformação, a renovação do Espírito Santo em nossas mentes. A gente tem a santificação. A gente está vivendo um processo de santificação que vai terminar quando a gente for ressurreto, quando a gente for glorificado. Por hoje a gente está imperfeito, mas, de qualquer forma, em processo de santificação. Alguma outra esperança que a gente tem hoje? O consolo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. A obra que faz o Espírito Santo de nos lembrar a palavra de Deus. Sim, amém. Nos doutrina também, exorta. Sim, a gente tem um benefício tremendo. Intercede por nós. Maravilha, maravilha. É interessante, né? Porque por hoje o Espírito Santo, como intercessor,
como ajudador, ele está aqui porque a gente está numa condição caída. Depois, quando a gente estiver transformado, glorificado, a gente vai estar livre do pecado. Então, isso é uma coisa para agora, de fato. Além de todos os benefícios que o Espírito Santo traz para nós, que outros benefícios a gente tem hoje? Amém. Nós temos a paz. De fato, isso é uma coisa interessante, eu não tinha pensado. Porque por mais que a gente seja salvo, a gente pode ficar perturbado por muito tempo. A gente pode ficar perturbado com condições alheias, e a paz de Cristo em nosso coração é muito confortante. Legal. E eu acho que isso aí... Amém. De fato, a gente tem acesso direto ao Pai. O véu do templo se rasgou. A gente também tem, por exemplo, às vezes talvez até seja um sentido filosófico, a gente tem a convicção, agora que nós somos crentes e confiamos no Senhor, de que todo mal que acontece e todas as adversidades têm propósito. Porque o descrente, ele não tem como afirmar que as coisas ruins que acontecem servem para alguma coisa, mas a gente pode, porque nós conhecemos a vontade soberana de Deus. Então, na verdade, tudo que acontece tem um propósito divino. Isso é confortante também. Eu acho que também a gente pode ter uma esperança de que, na verdade, juntando com isso, Deus ele sempre age conosco com boas intenções, com intenções amorosas. Deus, como nosso Pai, nos ama como filhos, mesmo quando é na hora de levar uma disciplina de Deus ou coisa parecida. A gente sabe que a motivação é o amor. Agora, a gente também tem as esperanças para amanhã, as esperanças que não são para nós, humanidade, Igreja de Jesus Cristo, no estado que nós estamos agora. Alguém consegue listar as esperanças futuras? Esperança de que um dia este corpo corruptível, um dia experimentará a perfeição e de que não haverá mais dor, mais pranto, dessa tendência carnal para o mal natural nossa, um dia, para a glória de Deus e para o louvor dele, se findará. E nós não queremos mais lutar com isso, mas somente louvar e glorificar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Amém. De fato, a gente vai ter uma eternidade de alegria imensurável. A gente vai estar para sempre com Deus e sem nenhum sofrimento. E às vezes a gente fica parando para pensar, né? Poxa vida, eu fico pensando, será que vale a pena uma eternidade? Ficar ali para sempre, sem nenhum problema, sempre com a mesma alegria, com todas as coisas boas? Será que não vai tirar o propósito da vida? Será que a gente não vai enjoar? E é uma pergunta interessante, mas eu reflito nisso e eu penso, às vezes eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Porque esse tipo de pensamento, de que a gente vai ficar enjoado daquilo que está por vir, é um pensamento que foi corrompido. É um pensamento que vem da corrupção do pecado. A gente não vai se enjoar daquilo que é bom, porque quando nós nos enjoamos do que é bom hoje, na verdade, o que está agindo é o pecado dentro de nós. Legal. Dei uma viajada aqui, mas tudo bem. A gente vai poder, de fato, desfrutar de tudo isso que o pastor Fernando falou, desfrutar do reino de Deus em sua plenitude, e a gente vai viver em santidade, a gente vai estar completamente separado do pecado, e a gente vai ter uma vida eterna com propósito. Tudo isso a gente listou, e é muito interessante. Portanto, irmãos, para a gente ter um genuíno crescimento espiritual, que demonstra que nós, a Igreja de Jesus Cristo, espera no Senhor, a gente precisa ter confiança em Deus. A gente precisa ter confiança que o plano que Deus tem para nós, para o nosso futuro, é um plano bom, é um plano que coopera para o bem. A gente precisa ter paciência, a gente tem que saber esperar as coisas. Tanto que é isso que é esperar no Senhor. A gente precisa ter paciência para as coisas que estão por vir, para que as coisas que estão por vir, a gente precisa entender que nem tudo que acontece é imediato. As coisas que estão por vir,
as bênçãos, as esperanças de Deus, elas podem demorar, mas elas chegam. E a gente também precisa de de obediência. A gente precisa ter obediência a Deus para que a gente possa agir como filhos legítimos de nosso Deus. Hebreus capítulo 12, e os irmãos, se quiserem abrir, podem, mas eu vou ler rapidamente aqui. Diz o seguinte, no versículo 7 e 8, diz assim: é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que a pessoa que não aceita a disciplina de Deus e não obedece ao Senhor, mesmo que se chamando de salvo, se chamando de eleito, ele é um filho ilegítimo. Na prática, não é filho. Então, nós chegamos agora, irmãos, ao final da nossa reflexão. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente terminar. Entretanto, eu gostaria de ler de novo aqui os versículos que a gente começou. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. A gente começou com Lamentações, capítulo 3. Versículos 22 até 25. Então, agora tendo uma compreensão, vamos ler de novo esses versículos para ver se a gente consegue fazer uma aplicação mais prática dessa leitura em nossas vidas, tá bom? Então, as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos. A gente entendeu, então, que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e fomos salvos. Então, a gente não está mais condenado, e aí começa a nossa esperança. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e grande a tua fidelidade. Deus, ele nos trata como filhos. Deus, ele nos trata com fidelidade, porque nós somos colocados não simplesmente como amigos de Deus, mas como filhos de Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então a gente segue em obediência com esse Deus. A gente segue esperando no Senhor, sempre tendo certeza que o plano que ele tem para nós é bom, é perfeito e agradável. E bom ao Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, mais uma vez. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicções de fatos que não se veem. A fé é a certeza da nossa esperança. E isso é uma ação divina. Isso é uma coisa que vem da parte de Deus. A nossa fé. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 2:8-9. Então, a gente entende que a fé não vem de nós. É dom de Deus, assim como a salvação. Então, irmãos, eu espero que nós possamos hoje ter uma compreensão mais aprofundada, espero que tenha sido edificante, sobre aquilo que é o esperar no Senhor. Eu agradeço a paciência de todos os irmãos aqui comigo hoje, dei umas enroladas, mas tudo bem, eu me sinto confortável com vocês. Então vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós nos colocamos agora diante de Ti, finalmente completando essa mensagem, Pai. Peço que o Senhor nos ensine cada dia mais, meu Pai, a termos entendimento profundo da Tua palavra, Pai. Que nós possamos conhecer a esperança que o Senhor revelou para nós. Que nós possamos conhecer a Sua palavra não por conhecer, mas para viver. E que essa esperança que vem da Tua palavra não seja simplesmente vivida, mas pregada. Que nós possamos proclamar o Seu Evangelho, Pai, e compartilhar a primeira esperança, que é a esperança da salvação, Pai. Peço também que o Senhor complete a reflexão que nós trouxemos hoje, Pai, com Teu Espírito Santo em cada um de nós, e que o Senhor seja sempre exaltado,
e que a honra e glória seja direcionada a Ti, para sempre e todo sempre, Pai. Nós oramos assim, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jorge, por ter trazido esse estudo para nós. O desafio de, na fé que temos, entendemos que nós precisamos estar crescendo espiritualmente cada vez mais, nos fortalecendo cada vez mais nessa esperança que Deus nos deu, através permitindo com que o Espírito Santo nos dirija, de tal forma que nós possamos, no nosso viver diário, estarmos lutando para alcançarmos a estatura do varão perfeito, como o apóstolo Paulo diz. Obrigado, Jorge, que Deus te abençoe nesse seu ministério, nessa sua chamada para o ministério de Deus. Na próxima quarta-feira nós temos o pastor Marcos Vicente, esse que está aqui à minha esquerda, estará trazendo a mensagem para a nossa edificação. Pastor Fernando, nos eleve a Deus em uma oração final, e vamos incluir nessa oração final, o irmão Diácono Wilton vai passar por uma cirurgia eletiva amanhã, então estejamos orando para que tudo possa acontecer, correr tranquilamente, e agradecemos também, porque a nossa comissão que cuida do retorno das atividades nos está orientando que não existem mais restrições. Não existem mais restrições, desde que tomamos os nossos cuidados sempre necessários, Então, graças a Deus por isso, então as atividades estão voltando ao normal, mas sempre com os cuidados necessários. Pastor Fernando nos despeça desse momento de oração e depois teremos o nosso momento de confraternização, sempre com os cuidados necessários. Te glorificamos, Senhor, neste dia. Louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor e pela forma maravilhosa, Senhor, a qual o Senhor nos alcançou. Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, aonde aprendemos hoje, com uma explanação tão clara e objetiva desse jovem tão precioso que temos aqui em nossa igreja, o Giorgio. Muito obrigado, Deus, pelo Teu servo, que o Senhor conserve ele em Teus caminhos e dê sabedoria, convicção e coragem, ó Deus, de seguir a obra do ministério, aquilo que o Senhor já preparou e separou para ele. Mas também todos nós que hoje podemos aprender, ó Deus, podemos aprender com o Teu servo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, na caminhada da fé, da esperança e da confiança no Senhor, pois certamente, ó Deus, precisamos e dependemos do Senhor todos os dias. Que nós possamos, ó Deus, assim como o ensino desta noite, sermos bons ouvintes e praticantes da Tua palavra, baseados na Bíblia, na Tua palavra, que é a verdade infalível, inerrante e suficiente para as nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e bom resto de semana, queridos.